Meu bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos ao canal Red Alert. Desculpe aí qualquer barulho que vocês escutem, porque aqui em Recife, hoje é dia 12 de fevereiro, tá caindo muita água, cara, tá chovendo muito, inclusive tá trovejando e relampeando. Bom, cara, eu acho que o assunto que está chocando mais as pessoas nas redes sociais são arquivos que vêm do caso Epstein, né, cara? Que no começo era só um caso de prostituição internacional, cara, e pedofilia. As pessoas pensavam que, por mais absurdo que tudo isso fosse, e envolvesse celebridades, né? Cantores, atores, políticos, gente da alta. Por pior que fosse, porque, pô, cara, já é muito sério um caso de prostituição e pedofilia a nível internacional. E o pior de tudo, essas pessoas do poder, né, cara, essas pessoas poderosas, eram elas que financiavam isso, cara. De onde veio toda essa fortuna de Epstein? Não que o Epstein ele tivesse sozinho, cara, ele fosse a única pessoa a organizar esses eventos. Não, cara. Se você acha, tá entendendo, que só é o Epstein, você está muito enganado. Nada disso seria possível se o Epstein não tivesse colaboradores, por assim dizer, né, cara? Não tivessem pessoas, homens, mas também mulheres, recrutando pessoas por aí, cara, negociando por essas vítimas, né? Essas mulheres, essas crianças, esses bebês. Mas, além da questão de estupro, né, cara, de abuso sexual no meio disso tudo, pô, cara, a coisa ainda fica mais sombria. Cada informação que a gente recebe, a coisa fica mais macabra. Muito macabra, cara. A ponto de haverem relatos até mesmo de canibalismo, cara. E não só canibalismo de adultos, até mesmo de bebês, de crianças. Cara, quanto mais as pessoas se aprofundam nessa investigação, mais horrorizadas elas ficam. Cara, como eu digo, se esse som tá chegando aí até vocês, eu tô fazendo isso da minha casa, eu tô gravando isso, tô conversando com vocês da minha casa, então eu moro num condomínio de frente para a avenida, então passa veículos, né, cara? É carnaval, e sempre aparece alguém com um carro de som, alguma coisa assim, né, cara? Avacalhando em geral. Fora o barulho do próprio trânsito, mas, como eu estava dizendo, cara, quando as pessoas pensam que já viram de tudo, cara, aí elas acabam se surpreendendo cada vez mais dentro do caso Epstein, a ponto de haver canibalismo. E o mais engraçado disso tudo, cara, muitos nomes são citados, inclusive do próprio presidente dos Estados Unidos, presidente atual, né, cara? O Donald Trump. O Donald Trump, quando questionado sobre todo esse assunto, cara, porque é um assunto muito pesado, ele disse que as pessoas têm que virar a página, cara, deixar isso pra lá, seguir a vida em frente.
Quem em sua sã consciência diria uma coisa como essa, cara? Você ouvir isso de uma pessoa que ela não tem envolvimento nenhum com a história, já soa estranho, né, cara? Você pensa logo, porra, meu irmão, que ideia é essa de deixar pra lá, cara, de virar página? Sabendo que ainda tem muita gente para ser punido por aí, cara, porque o Epstein não fazia nada disso sozinho. Mas quando você olha, quem disse para virar a página, cara, para seguir adiante, para esquecer tudo isso, andava lado a lado com o Epstein, andava de mãos dadas com o Epstein, frequentava festas. E existem provas, cara, relatos, e-mails, filmagens, fotografias. Mas, enquanto isso, aqui no Brasil, onde eu vivo, e muitos de vocês que estão vendo esse vídeo também vivem, a gente não escuta, cara, os defensores da moral, dos bons costumes, aquele pessoal da extrema-direita, né, cara? Que tem gente que diz que se orgulha do avô, do vovozinho dele, ter lutado na SS Galícia. Vocês já ouviram alguém se orgulhar do avô dele, ucraniano, né? Vocês veem, cara, gente dizer que não era legal. Aqui no Brasil a gente deveria ter um partido nazista, né? Vocês sabem quem são essas pessoas, cara? Todas elas que falam essas coisas que chocam todo mundo por aqui, elas são da extrema-direita, cara. Vocês veem a Damares com aquele discurso, né? Olha, aqui no Brasil está havendo um problema muito sério, porque sequestram crianças recém-nascidas e arrancam os dentes delas para fazerem sexo oral. Meninas, crianças, bebês são comercializados para que pessoas molestem, estuprem. Bom, cara, a gente já ouviu a Damares falar sobre esse assunto. No entanto, todos eles estão calados, cara. A Damares não fala nada sobre o caso Epstein. Não fala nada, cara, sobre aquela opinião do Trump, né? De dizer que não, deixa isso pra lá, cara. Vamos virar a página, seguir em frente. Sendo ele coladíssimo, né? Coladíssimo com o próprio Epstein. A gente não vê o Malafaia, cara, que é um líder religioso, cara, defensor da moral, dos bons costumes, um exemplo de cristão, cara, falar nada a respeito desse incidente. A própria Nicole, né, cara? Não tô falando da Nicole Kidman, não, cara. Tô falando do Nicolas Ferreira, pô. A gente não vê essa gente falar sobre esse assunto, cara, dar a sua opinião, né? Por que será, né, cara? Por que será? Por que será? Será que porque o maior ídolo deles, o Donald Tripa, tá envolvido nessa porra até o pescoço, cara? Será que não é muito estranho, que em nenhum caso de estupro, de pedofilia, cara, nenhum deles nunca se manifestaram de maneira violenta ou agressiva, cara. Mesmo que alguns incidentes tenham acontecido dentro do próprio grupo deles, cara, eu acho o seguinte, eu acho que
o bolsonarista, cara, aquele seguidor fanático, o Mané, ele não tem consciência do que ele está apoiando, cara. E os que já estão tendo consciência, eles já estão tão perdidos que só o que resta é apoiar, cara. É mentir. Porque a partir do momento que isso envolve as celebridades que eles idolatram, cara, coloca eles numa má posição, numa péssima posição. Porque não tem como você dizer que isso te choca, que isso te indigna, cara. E ver gente feito, por exemplo, tipo Constantino, cara. Constantino, aquele canceroso safado, meu irmão. Que porra, parece até um castigo, cara. Dizem que nem Deus e nem o diabo é cego para injustiça, né? Aquele infeliz está com câncer na língua, cara. O Constantino, num incidente que aconteceu aqui no Brasil, onde uma mulher que trabalhava num evento, uma festa, né, cara, era recepcionista, levou uma boa noite Cinderela de um playboyzinho. O playboy abusou dela, né, cara, estuprou ela. E quando ela foi correr atrás de justiça, o que aconteceu, cara? Aconteceu o pior. O juiz e o promotor do caso, que deveriam proteger a vítima e punir o estuprador, que aliás é de uma família de bolsonarista, cara. De gente que é cidadão de bem, defensor da moral e dos bons costumes. Em vez do juiz e o promotor indiciar o indivíduo por estupro, alegaram que aquilo foi um estupro não intencional, né, cara? E foi... Bom, cara, é uma história muito longa. E no meio de tudo isso, a vítima, a mulher, foi vítima do estuprador, foi vítima do juiz, do promotor e do advogado do estuprador, cara. Aí isso caiu nas redes como uma bomba, cara. Um total absurdo. E quem vê, aparece para defender o estuprador, cara, adivinha? Constantino, o canceroso, cara. Aquele infeliz que tá com câncer na língua. Atacando a vítima que foi estuprada e defendendo o estuprador. Então, vocês veem, por exemplo, também, cara, na eleição passada para presidente, o Bolsonaro disse que quando estava passeando de moto, viu menininhas de 12, 14 anos, cara, e pintou um clima. E ele foi pra cima, né, cara? Foi lá, né, cara? Meu amigo, por isso que você não vai ver a extrema-direita, tá entendendo? Falando sobre o caso Epstein. Não vai ver eles mostrando toda a sua indignação, cara, porque ela não existe. Você não vai ver a Damares, você não vai ver o Constantino, você não vai ver o Eduardo, o Flávio Bolsonaro, nenhum desses aí, cara. Chocado com essas revelações. Acredito que inclusive muitos deles já sabem. Sabem que o Trump era comparsa, né? Andava lado a lado, coladinho com Epstein. E também que um grande nome dentro da extrema-direita internacional, inclusive que apoiou a eleição deles aqui, cara. Se é que ele não tem até financiado, que se talvez até ele não seja o responsável por trás da eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, que também está envolvido no caso, cara.
Aí você não sabe de quem eu estou falando? Ah, cara, eu estou falando do Steve Bannon. É, cara, Steve Bannon tá no meio dessa história aí todinha também, cara. Tá todo mundo atolado até o pescoço, cara. Agora, gente como Vladimir Putin não é citado no caso Epstein, cara. Mas todo aquele conglomerado de poderosos, de gente que influencia no poder, cara, que está envolvido com todo esse movimento de extrema-direita, esse movimento capitalista, a nível mundial, né, cara? Todos eles são citados. Aí você não vê o Xi Jinping, você não vê o presidente da Rússia, de todos esses que eles atacam. Você não vê essa gente no meio, vocês só veem eles. E eu vou acrescentar mais um pequeno detalhe para poder finalizar. Talvez muitos de vocês não saibam o que é o movimento QAnon, cara. O movimento QAnon é um movimento conspiratório da teoria de que existe, tá entendendo, um grupo que está por trás das cortinas, cara, que são esses que mantêm nos seus dedos os cordões. Eles, nesse movimento que é de conspirações, né, cara, que falavam de uma elite que dominava o mundo, que eles eram envolvidos com pedofilia, sequestro de criança, canibalismo, comiam criança, coisa e tal, estupravam, faziam cultos demoníacos. O QAnon sempre falou muito sobre isso, cara. O problema é que o próprio QAnon não sabia, né, cara? Que esses indivíduos estavam no meio deles, cara. Era gente que eles mesmos admiravam. É gente que eles apoiavam e até mesmo elegiam, né? Porque para essas pessoas que acreditavam no movimento QAnon, nessas teorias da conspiração, onde havia canibalismo, rituais macabros, estupro, comiam carne de crianças, né, cara? Molestavam crianças, eram estupradores, eram os monstros. Bom, cara, o problema, que eles achavam que estavam lutando contra essas pessoas. Só que não, cara. Eram essas pessoas que atribuíam, tá entendendo, os seus crimes mais hediondos aos seus adversários, cara. Entendeu como é que é? No final das contas, era tudo verdade, cara. E quem disse para eles que existia, apontava a gente. Apontava que era o inimigo, enquanto eram eles mesmos que faziam seus rituais macabros, que estupravam, que matavam, que cometiam canibalismo. Entendeu? Era eles mesmos que diziam, olha, o Putin, a galera lá do Putin. Só que não era o Putin, entendeu? Eram eles. Existe, até hoje eu me lembro, cara, que quem ensinou isso foi o próprio Olavo de Carvalho, que o diabo tenha num bom lugar, porque ele deve estar fazendo 69 com o capeta agora. Mas o Olavo de Carvalho, ele ensinou uma coisa muito importante para seus seguidores. Acuse-os do que você faz. Entendeu de onde veio o movimento QAnon? De onde vinham essas conspirações? Acuse-os do que você faz. Pessoal, eu mando um abraço para vocês, a gente se vê por aí. Se puder, deixa um like, dá um apoio aí, cara, e vamos em frente. Porque a cada minuto que a gente se aprofunda
nessa extrema-direita, cara, nesse movimento sionista, nesse movimento que quer expandir, e até chegou aqui no Brasil, cara, o movimento de ultradireita, com o seu capitalismo. Aí a gente entende o que é que o capitalismo financia. Financia gente como essa que o Epstein servia, cara. O Epstein, ele servia aos interesses dessas pessoas. Era ele que fornecia pessoas, moças, crianças, bebês, para serem estuprados e até mesmo sacrificados em rituais, cara. Um abraço, forte abraço aí, cara. Deixa o like aí. A gente se vê por aí.